De fato, todo o meu histórico, desde a minha comunidade paroquial de origem até hoje, eu sempre estive muito vinculado aos movimentos de espiritualidade mariana e muito vinculado à catequese em geral. A catequese foi sempre a minha principal atividade ao longo de toda a história. Durante um ciclo do seminário, eu estive exclusivamente designado pelo próprio seminário para trabalhar somente com as questões catequéticas, colaborando com a nossa diocese. Então, esse é o campo assim da prática pastoral que eu tenho maior domínio. E, na realidade, eu realizo o trabalho na comunidade paroquial desde o modo como eu procuro me preparar para as homilias, o estilo da homilia, o aspecto do incentivo à formação de toda a comunidade paroquial. Tudo isso tem muito a ver com a metodologia que eu escolhi em aplicar nas minhas atividades pastorais, que é sempre uma metodologia catequética, na verdade. Então, eu trabalho na comunidade paroquial como se fosse o catequista da comunidade. E hoje, mais do que nunca, a catequese em qualquer uma comunidade paroquial, ela deve ser devidamente valorizada. Não existe autêntica comunidade cristã que não tenha catequese. Então, a catequese, depois do processo inicial de evangelização, é a etapa mais importante. Porque na catequese, depois de ter feito uma primeira experiência com Cristo, necessariamente a catequese é aquele instrumento oficial da igreja que trabalha a educação específica para aquela etapa que o catequizando está vivenciando, seja criança, adulto, jovem, e também a continuidade, levando os seus catequizandos a uma experiência de maturação na fé. Hoje, com as exigências, com aquilo que a igreja propõe a nível de renovação paroquial, a catequese é um dos principais elementos para que a conversão pastoral, a renovação das nossas comunidades paroquiais, elas venham a acontecer. Então, esse ano, na nossa paróquia, nós estamos vivendo o ano missionário catequético. Infelizmente, foi interrompido pela pandemia. Mas anterior à explosão da pandemia aqui no Brasil, nós já tínhamos nos reunido enquanto catequese paroquial, com os músicos, com os ministros, com representantes do grupo de coroinhas e cerimoniários, com representantes da equipe de leitores, com todas aquelas esferas, unindo-se também a pastoral familiar, com todas aquelas esferas que, a partir de agora, serão responsáveis pelo processo de iniciação à vida cristã na comunidade paroquial. Porque quando se fala de catequese, muitas pessoas associam a catequese única e exclusivamente àquela que é ministrada para as crianças que se preparam para a primeira Eucaristia. Quando fala de catequese, as pessoas pensam que é responsabilidade única e exclusivamente daqueles que são intitulados catequistas, quando na realidade toda a comunidade paroquial, o padre, o grupo de catequistas, os movimentos e pastorais, sobretudo aqueles que eu citei aqui objetivamente, são responsáveis direto pelo processo de iniciação à vida cristã na comunidade. Cada um na sua competência, cada um na sua instância. Então, hoje a Paróquia São Mateus, ela está sendo envolvida objetivamente dentro de um processo de um trabalho missionário que tem levado as pessoas a saírem, porque você deve recordar bem, e aqueles que estão acompanhando esse momento de entrevista devem recordar que quando eu cheguei na Paróquia São Mateus, eu encontrei uma comunidade muito afetada pelo furto que aconteceu durante a celebração eucarística. Então as pessoas tinham medo de vir à igreja matriz.
e foi justamente, Estigma, né? tinha aquele estigma, foi justamente pela tomada de decisão de trabalhar, incluindo os condomínios, que começou a chegar pessoas novas. E nós pudemos fazer um avanço extraordinário na nossa comunidade. Hoje, as pessoas não fazem mais aquela referência que antes faziam, como a igreja que foi furtada. As pessoas estão descobrindo uma paróquia São Mateus nova, uma paróquia São Mateus viva, uma paróquia São Mateus muito ativa, que hoje sai pelas ruas rezando de noite, que hoje tem missa às 19 horas no dia de domingo, que dentro da temeridade seria um horário que ofereceria risco, sendo que a missa do domingo, 19 horas, é a segunda missa em termos de maior participação. Então, a gente percebe um quadro novo na nossa comunidade paroquial. E esse trabalho todo, eu sempre tomei como base dois eixos importantes: a missão e a catequese. Então, eu não nego para ninguém que a minha metodologia de trabalho toma como base esses dois princípios, porque eu acredito que, fazendo um trabalho de expansão missionária, nós levaremos Cristo para as pessoas, e aqueles que forem aderindo ao chamado de Deus necessariamente precisarão de passar por um processo de formação cristã adequado, e a catequese é o veículo oficial desse processo. Bom, padre, ainda falando de catequese, porque é um assunto não só vasto, mas é de uma importância assim fundamental. Mas só me dê um espaçozinho para mandar um abraço para todos aqueles que estão participando junto com a gente. E dizer que se eles quiserem fazer uma pergunta, tá à vontade, nós ainda temos tempo bastante para conversarmos aqui junto com o senhor. O nosso tema é Igreja Missionária, a gente está fazendo todo um histórico até aqui, então você pode fazer sua pergunta. A Neide está pedindo a sua bênção. A Deus Neide, abençoe a todos. a todos aqueles que estão participando, dizer que todos nós estamos felizes por estarmos aqui juntos nesse momento. Vamos transmitindo aqui simultâneo pelo Facebook. Bebam uma aguinha. Vamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook. Quando terminarmos aqui, o Lúcio já está gravando aqui, nosso assistente máximo, Lúcio, para a gente ter também na plataforma do YouTube. Padre, dentro de todas as formações até agora na nossa comunidade, não só a nível comunitário, mas a nível de igreja, nós percebemos claramente a junção entre catequese e liturgia, como literalmente uma coisa só. A gente ouve palavras novas, querigma, palavras que foram acopladas no trabalho da catequese, e aí eu queria que o senhor detalhasse para a gente a importância e como de fato é uma coisa muito unida, catequese e o sacramento, catequese e a missa, catequese e toda essa realidade sacramental. O que aconteceu na igreja, em que momento isso aconteceu, e assim, o que de fato é essa junção para as crianças e para os jovens e para os Olha, adultos? desde o Concílio Vaticano II, a igreja tem feito alguns apelos. E esses apelos, gradativamente, eles vão ecoando no coração de todos aqueles que participam da igreja. E com o Concílio Vaticano II, foi inevitável que algumas mudanças elas pudessem acontecer no ambiente catequético. Não é muito antigo, mas basta nos lembrar que o perfil catequético que era desenvolvido nas nossas comunidades paroquiais era um perfil de uma catequese de perguntas e respostas, que era muito pautada pelo método da memorização, que é um método importante, porém não pode a catequese ser reduzida apenas a essa metodologia. E um dos apelos do Concílio Vaticano II em relação à catequese, como consequência da renovação do concílio, foi que a catequese pudesse passar por um processo de renovação inspirando-se no antigo catecumenato. Na década de 70,
a igreja lançou um ritual chamado Rica, que é um ritual de iniciação à vida cristã de adultos. Então, o Rica, ele é um livro litúrgico que restaura o antigo catecumenato, adaptando para os dias de hoje, e que nos faz recordar esse momento áureo da catequese, que logo nos primeiros séculos da igreja foi o veículo que produziu grandes padres para a nossa igreja católica. Aqui, para falar sobre a catequese nessa modalidade, caberia, digamos, só um programa para tratar sobre iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Mas para dizer que hoje a nossa catequese, ela toma como base a experiência do antigo catecumenato, não para implantá-lo na totalidade como ele foi no passado, mas para se inspirar e realizar a nossa catequese hoje. Consequentemente, a estrutura do catecumenato é incorporada à nossa catequese, que é desenvolvida em 4 grandes etapas. Aí vem a primeira etapa, que é chamada etapa querigmática, e quando a gente fala de querigma, a gente lembra de primeiro anúncio que visa despertar a fé, suscitar uma primeira aderência, anunciar explicitamente o amor de Deus, o mistério pascal. E aí vem a segunda etapa, que é chamada catecumenato propriamente dito, que é um período mais longo e que é aquele período em que os principais pressupostos da fé serão trabalhados ali. É o período da catequese mesmo, do âmbito da educação do ponto de vista doutrinário, de todo embasamento bíblico, tendo a revelação divina como sua principal base. E aí vai a terceira etapa, que é o tempo da iluminação, que no antigo catecumenato era realizado na época da quaresma, e a celebração do tempo mistagógico, que adentra na perspectiva do tempo pascal. Então, a estrutura do antigo catecumenato, ela é presente na nova modalidade de catequese, se inspira nele. Então, a catequese ela tem passado por um processo de renovação muito profundo. E hoje se torna muito mais visível uma relação que não é que ficou perdida ao longo da história, mas que acaba sendo visivelmente resgatada, que é a relação entre catequese e liturgia. Então, a gente tem acompanhado na nossa comunidade paroquial como, por exemplo, as pessoas ficam entusiasmadas, ficam vislumbradas quando nós realizamos as diversas celebrações previstas de acordo com esses 4 tempos que eu citei. Como nós fizemos a eleição de realizar essas celebrações ao interno de uma celebração eucarística para dar maior visibilidade, para gerar uma maior aderência, para poder conscientizar ainda mais a nossa comunidade, isso tem causado uma repercussão muito positiva. Então, a nossa catequese ela tem se tornado muito mais celebrativa, muito mais voltada para a mística. E tudo isso advém dessa explicitação entre catequese e liturgia, que, como disse, não é que não existisse essa relação, sempre existiu. Catequese e liturgia sempre andaram profundamente juntas, porém, em alguns momentos mais intensamente e outros não tanto, mas sempre existiu essa forte ligação, e hoje, com a restauração do antigo catecumenato, com a inspiração nele, essa fisionomia de uma catequese e liturgia que caminham em profunda sintonia está cada vez mais tendendo para a consolidação. Por isso mesmo que na nossa comunidade paroquial nós fizemos aquelas últimas reuniões antes da pandemia, em que nós sentamos com
a equipe de música, com a equipe de leitores, coroinhas e cerimoniários, ministros extraordinários que fazem parte de toda a equipe de liturgia da paróquia, porque eles passam a ter também um papel fundamental nesse processo de iniciação à vida cristã. E aí eu quero aproveitar para, mais uma vez, parabenizar todos aqueles que já disseram sim. A princípio eu pensava que iria encontrar maiores dificuldades, mas a resposta desses grupos que estão a serviço da liturgia, a resposta da IA, todos eles responderam prontamente e fizeram com que nós pudéssemos dar passos importantes nesse sentido. Padre, para concluir esse tema sobre catequese, para a gente entrar em outra temática, eu queria aproveitar a oportunidade, primeiro, constatar a participação das famílias junto às crianças e os jovens, mas eu acredito que no seu coração de pastor, com certeza tem mais um pedido a reforçar em relação a essa junção igreja, família e catequese. De fato, ontem nós estivemos reunidos com os catequistas, e um dos aspectos que nós citamos é que aquela mesma dificuldade que os professores encontram com a participação ou ausência dos pais no processo educacional dos seus filhos, nós também encontramos na catequese. Como nós, pelo menos a catequese que é desenvolvida na Igreja Matriz, ela continua funcionando e continua através dos meios tecnológicos que dispomos, então isso exige muito mais uma presença efetiva dos pais no processo catequético. Então, a gente consegue medir também o nível de compreensão, de compromisso, através dessas várias iniciativas que nós estamos tendo. É possível encontrar pais que são ausentes no itinerário catequético dos seus filhos, mesmo que esses pais sejam membros ativos da nossa igreja, é possível sim. É um fato triste, mas deve ser ressaltado, que às vezes quem está ali na comunidade paroquial, que participa de um movimento, de uma pastoral, às vezes se sente no direito de querer burlar uma regra, de querer fazer uma coisa diferente daquilo que é previamente estabelecido. E como é que eu constato isso? Às vezes, vem alguns pais quererem conversar comigo para fazer algumas alterações na catequese, quando na realidade aquilo que os catequistas trabalham na comunidade passa também por mim. Porque os catequistas, no seu projeto de catequese desenvolvido na paróquia, eles desenvolvem junto comigo. Antes deles executarem, já conversaram comigo, já me apresentaram, eu já dei orientações, já ouvi eles. Então, aquilo que os catequistas realizam na nossa comunidade não é fruto do capricho deles, mas é fruto de uma caminhada que tem uma participação efetiva, que tem comunhão e que nós estamos às vezes acontece que alguns paroquianos que participam efetivamente da comunidade pensam que por participarem de um movimento e de uma pastoral, eles estão isentos de seguirem, de obedecer algumas regras que já são previamente estabelecidas. Então, existem coisas, por exemplo, que a gente não pode modificar o Código de Direito Canônico. No que tange, por exemplo,
a escolha de padrinhos, de madrinhas para a crisma. Então, todos na comunidade, aos poucos, vão entendendo de que o projeto da catequese da nossa paróquia é o projeto da igreja, não é um projeto pessoal. Então, quando algum pai, alguma mãe vem à minha procura, eu sempre costumo perguntar qual foi a orientação que o catequista do seu filho e da sua filha lhe transmitiu. Você já conversou com ele? Porque, na realidade, os nossos catequistas, eles são muito fiéis. Então, eles não fazem coisa aleatoriamente. Tudo que é feito na catequese, eles conversam comigo. Até mesmo uma encenação teatral que é feita numa missa com as crianças, ali eu sei o que é que vai acontecer, porque antes mesmo já conversamos. Já me transmitiram conteúdo daquela encenação teatral. Então, existe uma comunhão visível. Então, é importante que nós professamos a fé em Jesus Cristo, nós devemos aceitar Cristo e procurar enquadrar a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não é enquadrar Jesus nos nossos caprichos, nas nossas vontades pessoais. Não é enquadrar a igreja nos nossos projetos pessoais, mas é nós que devemos nos enquadrar dentro do projeto da igreja, que é o projeto de Cristo, que é o projeto de salvação para toda a humanidade. Então a gente tem essa dificuldade no campo da evangelização, porque as pessoas são muito voltadas para si mesmo e elas vivem numa dimensão de subjetividade tão forte que elas não conseguem compreender que seguir Jesus Cristo exige renúncia, que seguir Jesus Cristo exige da nossa parte aderência ao projeto de Jesus, uma conformação aos ensinamentos dele, não o Cristo e a igreja se conformar a nós, aos nossos apetites, aos nossos projetos pessoais. Padre, eu vou fazer novamente um link com duas realidades para a gente debater um pouquinho agora. Primeiro, é visível esse novo, diante dessa pandemia que a gente está vivenciando. Eu até, há umas 2 semanas atrás, eu vi até uma campanha de alguns religiosos radicais, dizendo assim, devolvam-nos os sacramentos, devolvam-nos a missa. Então, assim, existem várias ideologias que se reforçam diante de coisas como essa que a gente está vivenciando. Então, assim, eu queria a sua palavra em relação a esse momento de distanciamento que nós temos da igreja eclesial, do sacramento, da missa, da Eucaristia, e depois eu vou linkar a pergunta já aos nossos trabalhos, que não é de agora, o nosso trabalho de solidário, mas a gente já vai conversar um pouquinho depois que o senhor fizer as suas considerações a isso que eu coloquei, a gente já vai falar sobre os nossos trabalhos, porque é essencial esse trabalho nesse momento que muitas pessoas perderam o seu trabalho, os seus empregos, e muita gente informal não está podendo fazer não está podendo trazer os seus proventos para dentro de casa. Então, como eu me alonguei, eu vou só sintetizar. Certo. Essa realidade, padre, de distanciamento eclesial e esse pensamento de que parece que as pessoas estão se perguntando, onde é que está a igreja? A pandemia que nós estamos vivenciando é uma realidade que é nova para todas as pessoas. A última pandemia aconteceu há mais de 100 anos atrás. Pouco mais. Cerca de 100 anos, mais ou menos isso. 102 anos. Então, é uma 19... realidade... Não, desculpa, pode. Certo, não, você quer 102 anos, é só fazer as contas. Então, a nossa geração não vivenciou nenhuma dessas realidades. É tudo muito novo, há muitas incertezas. O que é que acontece? Fé e ciência não são duas realidades opostas. Não são duas realidades que a gente pode chegar e dizer assim,
Uma não deve escutar a outra. No momento que nós estamos vivendo de grandes incertezas, nós temos que também escutar a ciência, não como palavra, como se a ciência fosse a detentora da verdade absoluta. Mas o mesmo Deus que nos deu o dom da fé é o mesmo Deus que deu inteligência ao ser humano, deu ciência ao ser humano, para que ele pudesse, no uso da razão, no uso da inteligência, encontrar os meios científicos para sanar vários males na sociedade. Então, eu vejo a medicina, todas as ciências do campo da saúde, como uma expressão dessa inteligência que Deus deu ao ser humano para tratar de questões inerentes à saúde humana. Então, faz-se necessário nesse momento que tenhamos uma atitude prudente. Um vírus desconhecido, que não se tem nenhum medicamento. Hoje nós podemos tomar uma decisão, mas amanhã poderá pedir uma decisão diversa. Então, nesse momento, a gente precisa escutar quem tem conhecimento científico ao tratar sobre esses assuntos, porque não se trata de uma pandemia como esta na base dos achismos, né? Nós temos muito pseudos médicos, pseudos enfermeiros, tem muita gente aí dando palpite sem nenhuma fundamentação científica. Então, quando a igreja ela toma a decisão de guardar o distanciamento social, de vivenciarmos a quarentena, de estarmos atentos àquilo que a Organização Mundial da Saúde fala, que o Ministério da Saúde, que as secretarias estaduais e municipais também se pronunciam sobre o assunto, ainda nós não encontramos em meio a essa pandemia nenhuma outra postura que seja superior a não ser o distanciamento social, mesmo com todas as suas implicações na economia, com suas implicações no campo político, etc. A economia não pode ser posta acima da vida humana. Não é a vida humana que deve estar a serviço da economia, é a economia que deve estar a serviço da promoção da vida humana. Então, é também uma forma de cuidado. Hoje, o distanciamento físico não é um distanciamento no sentido de uma ruptura nas relações. O nosso distanciamento hoje é uma forma de cuidado. Sabemos de que o contágio, por aquilo que o vírus, por aquilo que tem se colocado, o contágio ele acontece de diversas formas. É um inimigo invisível que nós estamos tratando. Então, é uma postura sábia da igreja. A igreja, quando assume essa decisão, ela está única e exclusivamente preocupada em cuidar da vida das pessoas, está sendo altamente responsável, Padre, sabe muito bem do que está fazendo. Deixa eu só interromper, porque eu acho que tem tudo a ver com o que o senhor está dizendo, que eu vi algumas pessoas dizendo que a campanha da fraternidade esse ano passou e a gente não quase que não se percebeu. Olha o tema da campanha da fraternidade, a vida, dom e compromisso, e o lema inspirado no Evangelho de São Lucas, viu, né? Sentiu compaixão, chega, estou me arrepiando, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O tema da fraternidade de 2020, que com certeza esse tema e esse lema já foi discutido, ninguém nunca nem se imaginava em passar por isso. Eu acho que nunca tivemos uma campanha da fraternidade tão vivenciada como essa. Eu já peço ao Senhor que a gente já entre dentro desse contexto de solidariedade que a gente vai falar agora, dos trabalhos que a nossa comunidade vem tendo. Então, diante dos impactos da pandemia, logo nós pensamos, enquanto comunidade paroquial, de lançar um projeto diferenciado.
há cerca de 2 anos a gente já vem desenvolvendo o dia, o domingo da missa da partilha. Eu percebi que da missa da partilha, durante uma semana, as pessoas ainda continuavam levando doações. E aí decidimos juntos, eu e a pastoral do dízimo, que era a grande mentora na época, de realizarmos uma semana inteira de doações. A nossa semana da partilha, na verdade, ela desenvolve a partilha naquilo que tange o dízimo. É uma semana em que as pessoas são chamadas a contribuir efetivamente com o seu dízimo. É também uma semana de conscientização no que se refere ao dízimo, mas também é uma semana de sensibilização, de solidariedade para com os irmãos mais necessitados. Então, pegando o gancho da Semana da Partilha, surgiu a ideia de lançarmos o projeto Família Solidária. Como é desenvolvido esse projeto? Uma família adota uma família menos favorecida. Então, quando eu lancei essa proposta para algumas pessoas individualmente e depois tornei público para a comunidade, houve uma aderência muito significativa. E aqui eu quero aproveitar para agradecer imensamente a todos os meus paroquianos, porque esse mês nós demos assistência a cerca de 110 famílias. Puxa, que bom. 110 famílias, com cestas básicas que foram organizadas de acordo com o tamanho das famílias. Então, não é uma cesta básica com 1 quilo de cada tipo de alimento. É uma cesta básica que é elaborada a partir da doação dos fiéis e entregue às famílias, sobretudo do 17 de março, que é o maior público. Nós temos hoje cerca de 80 famílias cadastradas do 17 de março, algumas do Santa Maria e de outras localidades, inclusive da própria Aruana, também tem famílias que foram cadastradas e outros de outros bairros que necessariamente as pessoas foram conversando comigo e quanto mais pessoas se cadastravam para adotar famílias, mais a gente podia cadastrar famílias a serem adotadas. Então nós Padre fizemos. Carlos, só aproveitar, como eu disse, a interrupção, me desculpe, mas é porque tem muito a ver, a gente tem que Sim, dialogar também com quem está participando. Tem muita gente falando aqui, olha, o tema é Maristela, falando que o tema da campanha da fraternidade está atualmente sendo colocado em prática. Judite dizendo que está feliz, ela dizendo, ô Glória, Neide dizendo que é o que Deus se espera de todos nós, esse trabalho. Danusa mandando um abraço para todos nós, Danusa Duarte. Aí ela diz assim, a partilha é uma oportunidade que Deus nos dá para usarmos de caridade com o próximo, não importa o valor. Danusa, nossa ministra Danusa, um abraço para ela. Anderson, Murilo, Erivaldo, Maristela, Fran, Roberto, Erivaldo, Rogéria, a catequista Rogéria, ela não poderia estar de fora desse encontro maravilhoso que a gente está tendo agora. Então, padre, pode continuar falando sobre esse trabalho lindo que está acontecendo e enquanto a pandemia estiver nos assolando, eu creio que deva continuar, não é isso? então na realidade são duas propostas de solidariedade. Certo. A Semana da Partilha, aqueles fiéis que não aderiram por algum motivo pessoal, ou porque não tiveram condições, ou por outras razões não puderam apadrinhar uma ou mais famílias, eles colaboram com doações espontâneas, livres, durante aquela semana estabelecida pela paróquia. E aqueles que aderiram ao projeto Família Solidária, eles colaboram dando uma cesta básica completa de partilha na nossa paróquia no que tange a assistência
concluindo o nosso momento. Missão, é a missão da nossa paróquia, é a missão da igreja, que a gente está discutindo agora, é o trabalho propriamente do Padre Carlos Henrique, já vai retornar com a gente. Então, agradecer a todos vocês que participaram, que continuam participando desse projeto tão bonito, no qual nós estamos tratando. Olá, Padre. Pronto. Eu estou conversando aqui com o meu técnico, ele disse que realmente o Instagram ele dá um tempo e quando encerra, mas que bom que até agora tem sido praticamente 100%, as pessoas têm nos ouvido, têm nos assistido sem interrupções. Mas pode então continuar onde a gente tinha parado. Pronto, então, para evitar aglomerações, aí nós pensamos, como é que nós iremos fazer a distribuição? Vamos marcar um dia para as pessoas virem buscar. Como seria essa distribuição? Foi quando eu conversei com os membros do projeto Caritas São Mateus, que é aquele que gerencia as ações sociais da nossa paróquia, e eu escutei a todos os membros e depois discerni para poder tomar uma melhor decisão. E aí foi quando eu achei melhor que nós pudéssemos levar as cestas básicas entregando às pessoas nas próprias casas. Certo. Não somente para evitar aglomerações, mas para dar um trato ainda mais digno para essas esferas do poder público, várias esferas da sociedade. Então, as famílias que hoje estão sendo assistidas, elas recebem a cesta básica em casa, que são distribuídas por nós. Então, esses dias mesmo, a Secretaria Paroquial não esteve funcionando à tarde, justamente porque eu e o seminarista Roberto, nós estamos entregando terminando de entregar as cestas básicas às famílias. E vocês precisam verem quão grande é a alegria dessas famílias ao receberem as cestas básicas. Algumas dizem, padre, essa cesta básica chegou na hora certa. Porque parte das pessoas que estão sendo assistidas trabalham com a reciclagem, trabalham como empregadas domésticas, trabalham como pedreiros, como serventes de pedreiro, pessoas que são autônomas, pessoas que acabaram perdendo o trabalho durante esse ciclo. Então, a nossa solidariedade, ela tem que ser realizada de forma organizada, de modo que não exponham as pessoas. Alguns podem até perguntar, mas por que o Padre Henrique não publica fotos entregando as cestas básicas? Sinceramente, eu não sou adepto dessa metodologia. Quando se tem de fazer alguma publicação, a nossa publicação acontece das pessoas que estão organizando. Então, se vocês verem fotos relacionadas a esse projeto, vocês vão ver lá, vão ver fotos com Danusa, com Rogéria, com Jússi, com Roberto, comigo, mas nunca com as pessoas beneficiadas. As doações do CIES estão chegando na casa das famílias que estão sendo atingidas pela nossa solidariedade, sem jamais expor. Porque eu acredito que a caridade cristã não deve levar à exposição dos outros. Eu não posso utilizar da imagem das pessoas nem para se autopromover, nem também para autopromover a paróquia. A ação em si, de forma neutra, tudo bem. Mas eu não compactuo com essa dinâmica de estar tirando foto das pessoas, expondo as pessoas que já são fragilizadas na sua situação, para poder fazer um jogo de marketing em cima da imagem delas, da pobreza delas. E a gente deve pensar também que igreja não é somente celebração eucarística. E aqui eu não estou diminuindo jamais o valor da celebração eucarística. A nossa comunidade, diante desta pandemia, ela está sendo convocada a fortalecer ainda mais a nossa igreja doméstica. E aí entra um outro aspecto da pandemia que você falou aí, e eu preciso comentar nesse espaço. Certo. A gente não pode jamais reduzir a nossa
vida eclesial apenas a um aspecto da vida eclesial. Quem é que, na sua maturidade de fé, não está sentindo falta da Eucaristia? Todos que fizeram uma autêntica experiência com Jesus, mesmo aqueles que não podem comungar das espécies eucarísticas, estão sentindo falta da Eucaristia. E teria algum erro, seria um equívoco se não tivesse. Sim. Então, diante da pandemia, nós não estamos podendo participar da igreja enquanto realidade física, mas a igreja ela não está distante, a igreja está presente. A igreja somos todos nós. Então, hoje a igreja está convocando-nos a fortalecer ainda mais uma das dimensões importantes do ser igreja, a igreja doméstica, a família. Não é à toa que hoje, dia 15, é o Dia Internacional da Família. Então, na nossa comunidade, ao invés de eu ficar com um tablet ou com um celular voltado para mim, celebrando a Eucaristia para 2, 3, 15 pessoas, todos os domingos, a celebrarem em família. Ou na sexta ou no sábado, eu estou sempre enviando a celebração litúrgica, que é proposta pela Conferência Nacional dos Bispos para todos os grupos da nossa paróquia. E quantas experiências bonitas têm surgido. Eu espero que depois dessa pandemia, as famílias elas continuem rezando juntas, estabeleçam um dia na semana, pelo menos, para rezarem juntas, para meditarem a palavra juntas. Então é importante esses aspectos e é um processo educativo. Eu acredito veemente, não desmerecendo quem está tendo uma prática diferente, que os meios de comunicação social da nossa igreja, eles estão cumprindo muito bem a sua missão, porque nós temos a TV Canção Nova, temos a TV Rede Vida, Divino Pai Eterno, Evangelizar, nós temos vários meios de comunicação social que já tem todo um aparato e que cumpre muito bem a sua missão e que tem missas diariamente. Eu estou celebrando as missas e estou rezando por todos os fiéis. E não necessariamente necessito, eu não vejo necessidade de fazer uma transmissão online das celebrações eucarísticas, porque já existem essas celebrações através dos meios de comunicação social da nossa igreja e também porque eu quero fortalecer entre os fiéis a dimensão da igreja doméstica, que nesse momento é um momento crucial. Se a gente perder essa ocasião, talvez ela nunca mais irá voltar, porque as famílias estavam esfaceladas, as famílias estavam distantes, imersas em um trabalho louco. Nenhum distanciamento. Veja bem, as famílias, mesmo todos morando dentro de uma mesma casa, vivendo um grande distanciamento. Quantas pessoas eu atendo da São Mateus, ou então de outras comunidades, que vêm fazer direção espiritual comigo, com problemas no matrimônio, com problemas na relação com os filhos. E quando o diálogo vai sendo aprofundado, a gente vai percebendo que o que está acontecendo como pano de fundo é o distanciamento, é a frieza, é a falta de diálogo. Então, esse momento da pandemia, nós precisamos ouvir mais a igreja. Tem muita gente que, mesmo sendo membro da igreja, não está considerando a voz da igreja. Está preferindo ouvir fake news, inclusive fake news religiosos. Então, a gente precisa mais ouvir os pastores da igreja. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Então, nós temos que ouvir os nossos bispos e seguir as orientações que os bispos vão nos dando para vivenciar a fé no nosso dia a dia. E a Conferência Nacional dos Bispos, o nosso arcebispo, Dom João, tem dado-nos orientações. Então, a Paróquia São Mateus, ela está sendo conduzida durante essa pandemia, considerando
as orientações da Organização Mundial da Saúde, os decretos estaduais, os decretos municipais daqui de Aracaju, e está sendo conduzida considerando os decretos do nosso arcebispo Dom João e as orientações que a própria CNBB está dando. Nós não devemos conduzir a igreja segundo os nossos caprichos. Devemos conduzir a igreja de acordo com aquilo que ela mesma orienta oficialmente. Se a gente conduz dessa forma, a gente guia a igreja, a nossa comunidade paroquial no rumo certo. Amém, Padre. Eu vou trazer para perto da gente as pessoas que estão comunicando aqui. Francineide dizendo aqui para a gente: com certeza, Padre, estamos sentindo falta da Eucaristia, mas Deus é tão misericordioso que Ele vem nos dando meio de comungá-lo de diversas formas. Tem amiga aqui, tem até pessoas de outras paróquias aqui, outra comunidade junto com a gente. Deixa eu ver mais aqui alguns comentários. Jus, Elaine, Roberto dizendo assim: cada um que se somar à paróquia está na campanha Salvando Vidas. É isso mesmo. O Everton está aqui com a gente. Muitas pessoas, graças a Deus, hoje a nossa participação. Olha lá, Maristela dizendo isso mesmo: é o tempo de resgatar e de crescer espiritualmente a família doméstica. Muito bem. Padre, chegando já às nossas considerações finais, eu queria aproveitar e geralmente quem termina o programa sou eu, o encontro, mas eu queria que essa parte de hoje fosse o Senhor com uma oração a terminar o nosso encontro. Bem, é com uma pessoa muito especial de todos nós aqui. Podem observar que os nossos encontros, a gente está dando, privilegiando a nossa prata da casa, que é uma característica também do Padre Henrique, é valorizar os seus paroquianos, e nós temos talentos riquíssimos e pessoas junto a gente que com certeza vai ter um ano inteiro de programa só com os nossos paroquianos, porque são técnicos, são profissionais de várias áreas. Então a gente está, graças a Deus, temos uma gama de pérolas aqui para trabalhar. Então é a Rogéria, a doutora Rogéria. Se eu conhece a doutora Rogéria, conheço ela vai muito estar, bem. Ela vai estar com a gente aqui. A vai nossa estar coordenadora de catequese paroquial. Que bênção, né? E ela vai tratar assuntos assim muito, muito pertinentes. Questão como ela é mestra, doutora em farmácia. Nesses tempos que a gente está vivenciando, tem muitas pessoas se automedicando, Padre. Tem muitas pessoas tratando também, como o senhor falou, com fake news, as ideias de remédios caseiros e chás. E a vacina que está ainda em processo de laboratorial, as pessoas já estão falando que ela já existe. Então, vários são os assuntos. O nosso técnico aqui já está colocando, você que está no Facebook já está vendo aí qual será o tema. Doutora Rogéria vai estar com a gente aqui na próxima semana. Padre, a gente tivemos Cláudia Soledade, psicóloga, o senhor participou com a gente, ela que é psicóloga, falou com a gente sobre isso. Mas o senhor, como psicólogo da alma, como nosso sacerdote aqui que Deus escolheu para estar com a gente, então vamos terminar falando um pouco dessa espiritualidade, desse momento que o senhor já estava falando, e já junto conosco, e aí a gente já conclui com uma oração e com a sua bênção. Pode ser? Pode sim. Eu só tive que pegar aqui um instantezinho, porque como nós já ultrapassamos mais de uma hora de programa, necessariamente o meu tablet começou a descarregar. Faz parte, né? Certo. Então, eu estou apoiando aqui um pouquinho nas mãos para poder encerrar sem que ele descarregue. Mas nesse momento que estamos vivendo, nós não podemos jamais perder o foco. E o nosso foco tem nome, é Cristo. Então, é um momento crucial para que nós possamos ainda mais estreitarmos os nossos laços com Jesus. Porque em quem nós iremos encontrar consolo, a não ser nele? Então, Jesus Cristo é a nossa força, Jesus Cristo é o nosso amparo, Jesus Cristo é a nossa proteção.
Então, Padre, ao invés... a canção que diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Na verdade, a dimensão de vida com Cristo, e até eu lembro de uma frase muito bonita, não sei se é do Papa João Paulo II, que diz que fé não, que a fé ela não é, digamos assim, tratamento para dor. A fé não é uma anestesia. A fé é o que dá sentido à vida, é o que dá sentido à morte. Então, a fé não é um consolo para a vida nem para a morte. A fé é o que dá sentido à vida. A fé é o que dá sentido até na morte, que todos nós podemos passar e até podemos ter algumas perdas, infelizmente, nesse momento. Desculpe ter interrompido, mas é porque as suas palavras me remeteu à frase do Papa, acho que é o Papa João Paulo II, e essa canção que diz que viver para mim é Cristo, e até morrer, se for o caso, é um ganho em Cristo. Com certeza. Então é um momento em que nós devemos estreitar os nossos laços com Jesus Cristo, ainda mais nesse tempo forte de tribulação. Então, quem tem uma fé alicerçada na palavra de Deus, com certeza não ficará procurando amuletos, não procurará embasar a sua fé em superstições, não procurará fundamentar a sua fé em práticas vazias. Nós não precisamos de mais nada a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Se a nossa fé é uma fé madura, a gente alicerça toda a nossa esperança nele, que é uma esperança que não morre. A gente costuma dizer de que a esperança é a última que morre. Eu sempre digo que, para nós cristãos, a esperança é sempre Cristo. E esse